Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante, de certa forma, bem profundo. É o quarto homem na cruz, ou você estava lá. Normalmente, a gente foca muito lá naquele Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim, lá estava o quarto homem, no meio do fogo, que era o próprio Senhor Jesus. Até o rei ficou extasiado. Olhando para aquela circunstância, ele perguntou ali para os seus próximos deles: nós não jogamos 3 homens ali na fornalha, acesa 4 vezes mais? Então eles disseram: sim, lançamos 3, mas eu vejo 4, andando, que lindo, né? No meio do fogo ali, percebe? E nenhum daqueles nossos irmãos também, que se você creu no Senhor, um dia você vai poder conhecê-lo na glória. Esse dia está tão próximo, irmãos, de nós partirmos daqui, estar para sempre com o Senhor. Fomos chamados à glória. Essa é uma das grandes ilustrações da casa de Deus, lá no Salmo 28, versículo 6, quando ele disse assim: quanto eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, onde a tua glória assiste. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. A casa de Deus, claro, hoje em realidade espiritual, somos nós. E aquela voz é do próprio Senhor Jesus: amo, Senhor, habitação da tua casa. E nós somos, segundo 1 Coríntios 3,16, casa de Deus. Que lindo é isso, irmãos. Ele vai dizer novamente, Apocalipse 1,5, aquele que nos ama e em seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Então, irmãos, ele propôs tudo para nós. Então, nós temos hoje em Cristo Jesus a redenção. Não é que você vai ter que orar pela redenção, orar pela salvação, implorar, jejuar, ler mais a Bíblia, frequentar mais culto. Não. A palavra fala que no amado, Efésios 1,7, nós temos a redenção. Então, o que nós temos que fazer para ter essa experiência? Crer que nós temos, porque a Bíblia diz que nós temos a redenção. Não é lindo isso, irmãos? Porque isso está escrito na palavra de Deus. Então, quem ouve a palavra dele, ouve a palavra e crê, esse tem a vida eterna. Não vai entrar em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, irmãos, é tudo que nós precisamos, nós já temos na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é aquele que nos ama, e Ele ama a habitação da casa do Senhor, que somos nós. Graças ao Senhor. Vamos abrir, irmão, nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, vamos ler aqui a partir do verso 39. Vamos extrair aqui alguns pontos muito interessantes. Eu queria, irmãos, que vocês prestassem bem atenção, que não se distraísse daquilo que vai ser dito hoje, porque isso vai contar, se assim podemos dizer, pontos na nossa vida, em nosso crescimento espiritual, em nossa segurança, né? Principalmente naquilo que concerne a salvação, e também um desejo muito rico e grande para o nosso crescimento espiritual. Então a palavra diz assim, versículo 39: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, pelo teu Espírito, traga a revelação da tua palavra aos nossos corações.
nos edificando como tua igreja, o teu povo. Revela-nos, ó Pai, algo mais das belezas e glórias do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aviva-nos, ó Pai, pela tua palavra. E desperta-nos, ó Pai, por essa mesma palavra. Que teu Espírito que habita em nós nos leva para aquele que é perfeito, para que nele nós sejamos então aperfeiçoados, iluminados. E cada dia mais ele encontra em nós um espaço para conquistar, para avançar em nós também, Pai, porque nós já temos Cristo e Ele tem tão pouco de nós e Ele pede tudo de nós. Então que nesta manhã, Pai, os nossos olhos e ouvidos sejam abertos para vermos claramente e ouvirmos de uma forma adequada as Tuas comunicações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês sabem aqui que nesse versículo 43, quando Jesus então dá uma resposta, aquela mais linda das orações da Bíblia, segundo o meu entendimento, foi uma oração tão curta. Jesus, esse nome Jesus significa eu sou a salvação, Jeová, Ele é o que é e sua salvação, eu sou a salvação, eu sou o que sou. Então não há fora de Cristo, debaixo desse céu, nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então a salvação Deus propôs em uma pessoa maravilhosa, que é Cristo Jesus. Então aqui ele respondendo essa pergunta daquele ladrão, né? Porque, irmãos, é impossível todo aquele que vai a Cristo, não importa como, nunca vai sair sem uma resposta. E no caso desse ladrão aqui, ele ganhou uma belíssima experiência, porque a gente vai ver depois alguns detalhes que esse ladrão da cruz aqui, muitos falam e até recrimina tantas coisas, mas queridos, segundo Hebreus capítulo 11, lembra quando Abel morreu? Até hoje o sangue de Abel fala conosco. E esse ladrão da cruz aqui, ele creu naquele instante, mas ele não foi assim, vamos dizer, um evangelista depois. E nós sabemos que ele foi um evangelista. Até hoje ele tem falado a milhões de almas em todo o mundo. Falou no passado, chegou até nós também. Estamos falando desse ladrão da cruz hoje, que podemos assim dizer, é um dos nossos irmãos. É em Cristo, porque ele creu. Jesus disse, em verdade te digo, que hoje, esse hoje aqui não é o nosso hoje, é o hoje eterno de Deus, é o hoje na sua eternidade, porque para Deus não existe ontem e hoje. Para nós sim, ontem, hoje e haverá amanhã. Estamos aguardando ainda a volta do nosso amado Senhor, mas para o Pai não. Esse hoje, quando Jesus, hoje, claro que é no tempo dele, na eternidade dele, porque Deus o Pai já contemplava este ladrão na cruz desde a fundação do mundo, contemplava você e a mim desde a fundação do mundo. Ele nos chamou desde a fundação do mundo, antes que nada existisse. Ele já havia nos separado para Ele mesmo. Isso é maravilhoso demais. Então nós temos, irmãos, esse privilégio tão rico em poder nos assentar debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo para ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Tem uma interpretação também que ela é bastante adequada para esse versículo aqui. Podemos dizer assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É uma interpretação muito adequada, que na Bíblia Tebe, uma versão católica, que coloca de uma forma como que se situa assim no original. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aqui fala, quem lê, a impressão que dá é, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que o ladrão está na sepultura ainda. Sabemos que a alma dele está no descanso do Senhor. Entende? Como o apóstolo Paulo, como o rei Davi, Abraão, Isaac e Jacó. Só não me pergunta de Elias e de Moisés, porque a Bíblia não fala onde eles estão, mas eles estão provavelmente na glória. Como nós também pela fé estamos em Cristo Jesus, porque nós morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está lá já. Não é que vai estar, está. Então nós cremos que está pela fé. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero também analisar algo com vocês, muito interessante hoje. Vocês se lembram que Isaías 53, versículo 12,
diz que ele foi contado com os malfeitores. Está muito claro aqui que cumpriu essa profecia de Isaías, quando Jesus foi colocado ali na cruz do meio e cada lado dele tinha um ladrão ali pendurado. Irmãos, agora eu quero que você pense no Senhor ali estendido, ali no madeiro, pregos que cravaram ali as suas mãos, a coroa de espinho pressionava ele contra o madeiro. Imagina, irmãos, que quanta dor o nosso Senhor sofreu ali por cada um de nós e por amor a cada um de nós. Então nós temos que considerar muito o nosso Senhor. Tanto é que Moisés vai dizer lá em Atos capítulo 3, que aquele que não der ouvido a este profeta, Moisés estava se referindo ao povo, olha, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e aquele que não der ouvido à voz desse profeta, claro, nosso Senhor Jesus, essa alma seria destruída, ou seja, iria se perder eternamente, não teria como ser salva. E nós sabemos que Hebreus 1, 1 e 2 fala que Deus falou-nos aos nossos pais outrora de muitas maneiras. Ele falou de sonhos, visões, revelações, teofanias, mas hoje definitivamente Ele nos fala pelo seu Filho Jesus. E nós temos a palavra viva de Deus em nossas mãos. Isso é muito interessante. Então, queridos, a gente percebe que também ele foi insultado, ele foi muito zombado ali na cruz. Mas tem um texto de Hebreus que ele é muito interessante, que ele não fez caso da ignomínia pela qual ele estava passando. Hebreus 12, 2. Isso deixa muito claro para nós. Porque havia para ele uma alegria proposta. E essa alegria que Deus propôs para ele, ele decidiu sofrer e passar por tudo. E essa alegria que o Pai tinha proposto para ele, chama-se eclésia, chama-se igreja, chama o povo que ele redimiu. Interessante isso, né, irmãos? Puxa vida, quando nós temos Cristo Jesus, nós temos tudo que é divino em nós. A palavra fala em 1 Coríntios 1,30 que Ele, Senhor Jesus, se nos tornou, para mim e para você, da parte de Deus, sabedoria, justiça, redenção, e a última palavra ela é maravilhosa demais, redenção. Então nós temos Cristo, nós temos a redenção. Então é impossível, irmãos, nós duvidarmos da salvação, é impossível alguém falar que um filho de Deus em Cristo Jesus pode perder a salvação. Por quê? Por que não pode perder? Porque foi o próprio Senhor do universo quem garantiu isto. Aquele que tem todo o poder e autoridade, que garantiu isto. Aquele que habita em nós, nós estamos unidos a Cristo, numa união indissolúvel, inseparável. Não dá para nós separarmos dele, ainda que você quiser, porque ele disse assim, em João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Ele também disse em João 10,28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Queridos, que coisa linda, porque aquilo que o Pai deu para o Filho, o Senhor Jesus, é maior do que tudo. Como é que ele pode considerar aquilo que o Pai deu para ele maior do que tudo? O que o Pai deu para ele? O Pai criou todas as coisas para o Filho, Romanos 11:36. Para ele, por meio dele, são todas as coisas. Mas o que o Pai deu para o Filho que é maior do que tudo? De novo entra a questão. Eclésia, a igreja, você e a mim. Tanto que ele vai dizer em Efésios 1:22 e 23, que Cristo, para ele se tornar o cabeça de todas as coisas, o Pai o deu à igreja. A igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja e a plenitude de Cristo. Olha, parece um absurdo até então, né, irmãos? É como se ele olhasse para nós e dissesse o seguinte: sem vocês eu não sou completo. Sem vocês, vocês são a minha contraparte. Vocês é que me completam. Como que vamos completar aquele que é soberano Senhor? Aquele que não precisa de nada, ele se basta em si mesmo, porque ele é Deus, Deus de Deus. Mas, então, hoje você tem uma informação.
Por que que o Verbo se fez carne? Não foi apenas para tirar o nosso pecado, embora isso faça parte. Ele nos atraiu na cruz, nos crucificou, nos levou à morte, fomos sepultados e ressuscitamos com Ele. Mas, irmãos, senão não teria do Pai acolher-nos na sua glória, na glória dele mesmo, se um homem não fosse na glória primeiro. Aquele que Hebreus capítulo 6 vai dizer o seguinte, que Jesus é o precursor, que fez o caminho primeiro. Então nós temos, porque ele é o precursor, um homem assentado no trono, carne e osso. Você entende porque a nossa carne vai para a glória? Porque tudo que o Filho fez foi para nós. Os efeitos da obra da cruz nos alcançaram. E lá, irmão, já começa aqui, uma vida de plenitude, de alegria, de delícias perpetuamente, de uma paz sem fim, de uma alegria transbordante, irmãos, de uma... é maravilhoso demais, muito, muito especial, como é especial o nosso amado Senhor. Então, queridos, Jesus, ele deveria suportar todo este sofrimento para que pudéssemos ser libertos, primeiro, do julgamento eterno, que os nossos pecados, eles mereciam. E como merecer, irmãos? Como é precioso o nosso Senhor. Agora você imagina, irmão, se Deus o Pai, como justo que Ele é, quisesse tratar com os nossos pecados. O que seria de nós, irmãos? Como que nós poderíamos suportar a ira de Deus sobre as nossas vidas? Mas o que que Ele fez? Olha que lindo, abra comigo, por favor, no Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, verso 10. Irmãos, esses são os textos que verdadeiramente fazem com que os nossos corações transbordem de alegria. Olha que coisa linda aqui, olha o versículo 10, vamos ler com bastante atenção esse versículo aqui do Salmo 103, o versículo 10 apenas, diz assim. Eu quero mostrar para vocês, primeiro vamos ler o versículo 8 que diz assim: o Senhor é misericordioso. Irmãos, que coisa linda isto, irmãos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz. Essa palavra assaz aqui, o sentido ele é muito benigno. A benignidade dele é eterna, eterna. Entende? Agora ele diz assim no versículo 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, porque houve um dia em que essa ira seria aplacada. Foi quando ele matou seu filho ali naquela cruz. Romanos 8,3 fala que quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, Deus julgou o meu e seu pecado no Filho, e o Filho, ele bebeu toda a ira do cálice de Deus que era contra nós. Mas o Filho na cruz, ele solveu toda a nossa morte, porque o nosso pecado foi colocado sobre ele. Então Deus diz, Romanos 8,3, que ele julgou o nosso pecado em seu corpo, e por causa disso temos o versículo 10 do Salmo 103, olha que lindo: não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagina se ele tratasse nós conforme os nossos pecados mereciam, estaríamos perdidos, irmãos. Não suportaríamos a ira de Deus sobre nós. Nós seríamos consumidos imediatamente. Mas ele, diz a palavra, não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui também consoante as nossas iniquidades. Por que tudo isso? Olha o versículo 3 desse mesmo salmo aqui, que diz assim: ele é quem perdoa todas, aleluia, irmãos, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não só perdoa, quem sara todas as tuas enfermidades. Lembra que nós estávamos mortos em delitos e pecados? Mortos, destinado a uma cova eterna, Hades. Olha o versículo 4, quem da cova, a palavra aqui no original cova é perdição,
quem da cova, quem da perdição, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ô irmão, que preciosidade é isso, irmãos? Que Cristo maravilhoso é esse que nós temos, irmãos? Irmãos, nós temos que levar o nosso amado Senhor mais a sério, porque Ele sabe, Ele, no dia do julgamento, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, a palavra fala que Ele é a fiel testemunha que está lá. Então Ele sabe as intenções do nosso coração. Ele sabe quem creu nele ou não. Ele diz assim: o Senhor conhece os seus. Desde a fundação do mundo, Ele já sabe. Então, irmãos, não titubeie. Volte-se para o Senhor. Se você tem dúvidas ainda, e creia, fala: Senhor, mediante a graça, revela a Tua palavra ao meu coração. Revela Cristo ao meu coração, porque eu preciso dele. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que vocês fiquem bem atentos agora. Eu vou dizer algo aqui que é muito importante. Nós vamos trazer o Antigo Testamento, interpretar ele de uma forma daquela cidade refúgio. Não sei se vocês já leram isso no Antigo Testamento. Eu quero mostrar a realidade dessa cidade refúgio hoje. Então, eu queria que vocês ficassem bem concentrados, irmãos, porque isso aqui vai ajudar os irmãos bastante. O que era uma cidade refúgio no Antigo Testamento? Deus estabeleceu, Números capítulo 35. A gente vai ver depois o texto. Pelo menos 6 cidades de refúgio. Por que Ele estabeleceu essa cidade de refúgio? Para que, se alguém matasse uma outra pessoa, involuntariamente, seria levado para a cidade de refúgio, e lá tinha estabelecido um sacerdote. Se aquele sacerdote morresse, obviamente que aquela cidade ficaria totalmente aberta, e talvez aquele que quisesse vingar daquele que matou alguém involuntariamente podia ir lá e matar. Então nós temos um sacerdote ali. Então isso é muito interessante para nós, irmãos. Então, presta atenção então, que nós temos aqui, irmãos, algo que o Senhor quer que nós saibamos. E Ele tem revelado a nós. E as revelações do Senhor é dado a cada um de nós, irmãos. Basta você ser um filho diligente e se preocupar com os interesses do Senhor. Ele vai revelar tudo na sua palavra. Ele está buscando cooperadores. Não sai falando aí, nós somos cooperadores de Deus. Em que você é cooperador de Deus? Qual que é a evidência na sua vida que você é um cooperador com o Senhor? Entende, irmão? Tem recebido dele as orientações divinas? Você tem se debruçado na palavra dele, buscado os interesses dele e não os seus? Então temos que avaliar isso diante do Senhor. Sabe, irmãos, uma pessoa veio falar comigo essa semana, falou: Cláudio, você está perdendo tempo nessa cidade aí, cara. Porque o povo aí parece que não está interessado na palavra. O povo aí não quer crescer. O povo aí estão caminhando, estão retrocedendo. Percebe? Ouvi, considerei, etc. Mas o Senhor, irmãos, deseja que nós saiamos da nossa infância espiritual. Pulamos do berço, vamos começar a gatinhar e depois andar. Porque o Senhor, Ele conta, se você ler Números capítulo 21, o Senhor selecionou para as batalhas, para as guerras, homens a partir de 21 anos de idade, que já eram maduros. E os judeus, vocês sabem que eles tinham bastante disciplina. Então eles eram muito disciplinados. Então quando aquela disciplina com relação à palavra, eles aprendiam toda a lei, os profetas, então eles tinham entendimento do Senhor e ouviam a voz do Senhor. Então eles sabiam que o Senhor iriam de fato fornecer para eles toda a vitória contra os seus inimigos. Então eram homens maduros, preparados, habilitados para a guerra. Irmãos, e também não se esqueça, nós estamos numa guerra espiritual. Então não se iluda com isso. Talvez, se o Pai permitir, esse ano nós vamos tratar muito sobre a questão de batalha espiritual, para nós termos um entendimento bastante acurado das lutas que ocorrem em nossas voltas, mas só que nós não temos discernimento para enxergar que aquilo é Satanás ganhando terreno num solo que é religioso não, num solo que é divino, que é do Pai. Entende, irmãos?
Então nós não podemos ficar desapercebidos, temos que estar sempre bem atentos. Então o Senhor quer que nós saibamos de algo que é muito importante. Abram comigo aqui, por favor, em Isaías capítulo 53, verso 12. Vamos ler esse versículo aqui e analisar algo que o Senhor disse ali na cruz depois. Muito interessante. Aqui, Isaías 53, versículo 12, temos uma palavra muito interessante. Aqui todo esse capítulo, irmãos, ele não é lindo, ele é glorioso, ele é tão maravilhoso. Mas chega no versículo 12, ele disse assim: por isso, aqui é o Pai falando através da boca do profeta Isaías, da pena de Isaías. Por isso, verso 12, e eu lhe darei muitos como a sua parte. Esse muitos aqui, se você creu em Cristo, você está inserido, você faz parte desse muitos aqui, que o Pai deu ao Filho. Muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Então aqui nós estamos retornando lá para Lucas capítulo 23, que ele foi contado, ele foi crucificado entre dois transgressores e ele foi também acusado de ser um transgressor. Vocês se lembram? Tanto é que não houve ali, Pilatos fez 3 avaliações nele, ele fala 3 vezes para aquele povo que não encontrou nele crime algum. Acho que vocês se recordam, lá de Lucas, João capítulo 19, vai dizer exatamente isso. Então, queridos, eu quero que, olha só aqui, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Agora, preste atenção, irmãos, e pelos transgressores intercedeu. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui retórica. Quem são esses transgressores que ele intercedeu, irmão? Quem são? Claro que ali nós temos que ver do prisma de Deus, porque quando o filho faz uma oração ao Senhor, a oração dele é diferente de nós, porque ele sabe a vontade do Pai, ele sabe a dimensão que esse pedido vai ser aceito. Claro que ali, vocês sabem, que o Senhor Jesus intercedeu pelos transgressores. Em Lucas, capítulo 23, 34, lembra que o Senhor Jesus diz para o Pai: Pai, perdoa-lhes, aqueles soldados romanos, porque eles não sabem o que fazem. Lembra? Aqueles homens eram transgressores. Só que essa palavra de Deus, ela é ampla, ela é eterna. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que o Senhor Jesus, diante do Pai, também intercedeu por cada um de nós. Tanto é, por que nós cremos na palavra de Deus? Mediante a graça. Vocês se lembram lá de Atos 18, versículo 27 ou 28, lá está escrito assim: aqueles que mediante a graça haviam crido, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça nos leva a crer, mas ele é a realidade desta graça. Então, irmãos, quando fala aqui que ele, pelos transgressores, ele intercedeu, ele também intercedeu lá em João 17, ele disse assim para o Pai, que linda oração aquela sacerdotal do nosso Senhor: Pai, não rogo somente por estes, seus discípulos ali, mas também, ele diz, não rogo pelo mundo. Vamos interceder pelo mundo. Não tem nada a ver. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Porque a palavra é quem nos regenera. Lembra Tiago 1,18? A palavra fala o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos regenerou mediante a palavra, a sua palavra. Então a palavra nos regenera. 1 Pedro 1,23, ele diz assim: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, a salvação ela é eterna. A palavra que nos regenera.
Não é quando o pastor fala para você o seguinte: olha, você está salvo, você frequenta aqui, esse trabalho, faz tanto trabalho aqui na nossa comunidade, você é uma pessoa salva. Não é isso. Se você não creu, como diz a palavra de Deus, você está perdido servindo as mesas. Servindo, às vezes, o templo, uma denominação, sem ter crido e ter uma experiência com Cristo e a cruz. Entende? Então, irmãos, pelos transgressores, ele intercedeu. No Antigo Testamento, tinha aquelas... Agora nós vamos entender algo que é muito importante aqui. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus estabeleceu aquela cidade de refúgios. Abram comigo, lá em Números, capítulo 35. Não, primeiro abram em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Aí depois nós vamos lá para Números. Só para nós lermos aqui esse texto, versículo, que é muito interessante. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Presta atenção no que está escrito aqui. Diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Muito bem, lembre do ladrão na cruz lá. Eles estavam matando o Senhor Jesus. Então presta atenção, a Bíblia é muito clara aqui. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Então, claro que aqueles homens lá que crucificaram o Senhor, estava levando ele à morte ali, tinha que ser, também segundo a lei de Deus, que vai dizer lá na frente, aqui era a graça, não tinha lei ainda, mas eles teriam que ser mortos também, porque Pilatos disse 3 vezes que ele era inocente, que ele não via defeito nenhum naquele homem, que era o Senhor Jesus. Ele estava muito preocupado, porque as pessoas estavam julgando que ele era o rei, né? Então Pilatos ficou um pouco com medo ali. Então Pilatos sabia, ele ficou tão perturbado que ele perguntou o seguinte: o que é a verdade? E ele nem esperou o Senhor responder, saiu, depois voltou, o Senhor ficou quieto, porque não queria ali jogar pérola para porco. Mas se realmente, intencionalmente, seu coração estivesse almejando conhecer a verdade, o Senhor revelaria a ele o que é a verdade, mas ele não quis. Então o Senhor conhece os nossos corações. Então, queridos, aqueles homens que mataram o Senhor, claro que depois eles morreram de morte natural, mas eles não tinham que ser mortos, irmãos. Agora vamos para Números, capítulo 35, vamos ver alguns detalhes aqui importantes. Fiquem sempre com o ladrão da cruz em mente, aquele texto que nós lemos aqui, o nosso texto básico. E aqui no verso, Números 35, vamos ler aqui, olha só, o versículo 9 e 10. Vamos ler de 9 a 11, que diz assim. Então aqui já era lei. Números 35, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio. Já vocês vão compreender aqui, na sequência da leitura, o que são essas cidades de refúgio. Para que nelas se acolham o homicida que matar alguém involuntariamente. Ou de repente você está lá trabalhando ali numa espada, né? Na época eles faziam isso, a espada escapava e matava aquela pessoa. A família ficava, mas não, ele matou, então vamos vingar ele. Então Deus falou: tem uma cidade de refúgio, vocês vão para essa cidade, lá vocês vão ficar lá. Isso é muito lindo, presta atenção aqui, irmãos. É precioso demais. Agora, o que vai acontecer aqui? Ele diz o seguinte, olha, versículo 11, né? Matar involuntariamente. Agora, olha o verso 15. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para estrangeiros e para o que se hospedar no meio dele. Quando falou aqui estrangeiros, irmãos, isso aqui tem um valor muito significativo para nós, porque a cidade estrangeiros era para o povo de Israel, os judeus, mas ele colocou estrangeiros também. Irmãos, é aqui que entra a nossa história. Nós somos gentios, e graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor lembrou de nós
também, que Senhor maravilhoso, para estrangeiros e o que mais? Para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolhe aquele que matar alguém involuntariamente. E agora preste atenção, irmãos. Vamos lembrar ali do Senhor na cruz. Aqueles homens crucificados, estava morrendo. E Jesus era o único ali que não tinha defeito nenhum. Era um inocente que estava morrendo. E aqueles homens, segundo a lei, tinham que morrer. Porque eles inventaram uma falcatrua para crucificar o nosso amado Senhor. E o Senhor estava sendo morto ali. Claro que aqui entra uma coisa chamada misericórdia, irmãos. Então, queridos, essas cidades aqui era para quem matasse alguém involuntariamente. Quem matasse alguém de propósito seria morto lá na hora. Então, eles mataram Jesus, então eles tinham que ser, de fato, mortos. Olha o versículo 16 aí. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, aqui espada, qualquer tipo de instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Agora, queridos, e agora? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, 4, né? Se alguém odiar o seu irmão, é assassino, é homicida, tem que ser morto. Agora nós temos a realidade espiritual de todas as coisas escritas aqui no Antigo Testamento. E agora? Então aqui entra Efésios 2,4. Lembra? Está escrito lá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, Jesus na cruz, Ele orou pelos transgressores. O apóstolo Pedro vai dizer, Atos 3, verso 17, que Jesus foi crucificado de uma forma por aqueles homens que eram ignorantes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,8, ele vai dizer também algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: esses sábios, inteligentes, se eles conhecessem quem era o Senhor da glória, não o teria crucificado ele. Então, Deus encerrou a todos sobre o pecado, sobre a ignorância, para usar de misericórdia com todos. Por aquela simples oração, irmão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, sabe o que Jesus disse na sua oração? Nós vamos descobrir agora a realidade desta cidade de refúgio. Pai, perdoa-lhes. Ou podemos dizer assim, ele estava dizendo ao Pai: Pai, abre-lhes as portas da cidade de refúgio, porque eu sou a cidade de refúgio. Quem estiver em mim, o que Isaías diz, irmãos? Não vai temer a morte nenhuma, vai estar seguro, porque o efeito da obra na cruz nos leva para uma cidade chamada Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa pátria, irmãos. Ele é precioso demais para nós. Ele é a nossa cidade de refúgio. O Senhor Jesus quer ver o tamanho da tua segurança agora? Abre em Isaías 32. Isaías 32. Meus irmãos, que coisa preciosa nós temos aqui na palavra do Senhor. Primeiro, olha o versículo 17, irmãos. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha só, o efeito, Isaías 32, verso 17, o efeito da justiça será paz. Aquilo que ele fez na cruz, lembra de Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mediante
nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo sangue da sua cruz, ele fez a paz. Em Efésios 2,14 fala que ele é a nossa paz. Ele é a paz sem fim. Ele disse em João 14,27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. O mundo é uma paz passageira, mas a paz, lá em Isaías 6, verso 7, é uma paz sem fim. No mundo vocês vão ter aflições, mas sendo eu venci o mundo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. É nele que vamos ter paz, não no mundo, irmãos. Então aqui, o efeito da justiça será paz. Aquele que morreu justificado está do pecado. Fomos justificados. E agora? E o fruto da justiça? Repouso e segurança para sempre. Mas não para aí, irmãos. Ele diz aqui no versículo 18, o meu povo habitará em moradas de paz. Qual que é essa morada de paz, irmãos? Em Cristo. Ele é a nossa morada. Ele disse em João 15, habitem em mim, eu habito em vós. A palavra permaneçam em mim significa habitem em mim. Colossenses vai dizer o seguinte, capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em Efésios 3 fala, habite Cristo pela fé em vossos corações. A palavra e Cristo é a mesma coisa. Ele é a palavra viva de Deus que habita em nós. Ele é a realidade de toda a Bíblia para mim e para você, irmão. Muito interessante. Então, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Que coisa linda. Você entende agora, irmãos, o que significa cidade refúgio? O que significa aquela oração de Jesus? Parece que muitos não tem muita importância. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, eles são tudo ignorantes, mas agora eu fiz uma obra por eles, para fazer a tua vontade. Então, Pai, abre a porta do refúgio, para que eu possa acolher esses homicidas, assassinos, transgressores. Então, fomos colocados na cidade de refúgio, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Irmãos, existe coisa mais maravilhosa do que isso para nós, a sua igreja? O que nós queremos mais, irmãos? Se nele nós estamos seguros, uma segurança eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, queridos, vamos voltar lá para o nosso precioso texto básico, né? Nós vemos ali naquela narrativa que Jesus Cristo, ali estava narrando a crucificação de Jesus Cristo, e também ela nos informa ali que tinha 2 homens com ele ali naquele dia, né? Nós vemos que aqueles 2 homens, aqueles ladrões crucificados, eram crimes que resultaram numa sentença de morte, né? Então um deles, que foi convencido pelo Espírito Santo, porque ele tocou a realidade de Cristo ali, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e olha que coisa interessante, e não imputando a nós as nossas transgressões. Por isso que nós lemos aquele Salmo 103:10, ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se nós estaríamos perdidos, irmãos. Ou se a gente olhar para trás de nós, tem um risco de transgressão, de pecado, de tantas coisas abomináveis, mas a cruz, quando ele foi levantado da terra, quando ele nos atraiu no seu corpo ali naquela cruz, foi para que ninguém mais, nem Satanás, pudesse levantar algo contra nós. E toda boca que proferir algo contra nós vai ser julgada no dia do juízo. E nenhuma arma forjada contra nós poderá prevalecer contra nós, porque ele disse exatamente isso, irmãos. Então, interessante que um daqueles ladrões que foi convencido pelo Espírito Santo, ele admitiu que era culpado e que ele merecia aquela sentença, porque era justa para ele, né? Tanto é que ele disse assim,
dizendo para o seu amigo: olha, nós sim merecemos estar aqui e morrer aqui, como a lei determina, mas imagine ele olhando ali para Jesus, mas este aí nenhum mal fez. E aí ele virou-se para Jesus e fez aquela oração mais linda: Jesus, lembra-te. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? A palavra lembra-te de mim. Se o Senhor quiser, por favor, lembra de mim. Eu não sou merecedor de nada, mas tu estás aqui. Lembra-te de mim, porque eu sei que tu virás no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus sabia que aquela oração era uma oração intencionalmente verdadeira. Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Claro que dentro do coração do Pai ele já está refugiado ali em Jesus Cristo, como diz lá Provérbios 18, 20, se não me falha a memória. Quero ler com vocês. Oi? Provérbios 18, versículo 20. Provérbios 18, versículo 10, irmãos. Exatamente, Provérbios 18, versículo 10. Olha que cidade de refúgio nós temos aqui. Diz assim a palavra: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, ele, irmãos, aqui a gente pode extrair muitas lições para nós. Irmãos, quando estamos com uma dificuldade, angústia, perseguição, uma série de coisas, a quem nós recorremos, irmãos? Será que é esta cidade que nós temos? Será que é o nosso Senhor? Ou vamos buscar socorro no homem? A Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Não espere que homens vai resolver o seu problema, irmãos. Seu problema, ele é o único que tem competência para poder, de fato, resolver o seu problema. Mas então corre, olha só aqui. Torre forte é o nome do Senhor. Você já tem uma informação, que torre forte é o nome dele. Aqui, naquela época, havia muitas guerras, o povo era muito atacado. Então, quem estava numa torre forte, alta, era protegido, eles poderiam ali batalhar contra seus inimigos e não tinha como o inimigo subir até lá. Eles trancaram tudo e jogou até a chave fora. Mas aqui torre forte é para exemplificar. Torre forte não é que ele é aquela torre forte é o nome dele. Ele que é a torre forte, na qual o justo se acolhe e está seguro. Fora de Cristo não temos segurança nenhuma, irmãos. Nós somos tão fragilizados. Mas, queridos, vamos lembrar ali dos ladrões na cruz ali. Vocês sabem que, ao contrário daquela multidão hostil de observadores que estavam ali contemplando, aquele ladrão afirmou que Jesus era uma pessoa inocente. Ele conseguiu enxergar uma visão linda de Cristo, como em Atos capítulo 6, quando Estevão foi julgado, que aquele lindo sermão que ele deu em Atos lá capítulo 7 foi tremendo, foi maravilhoso, e começaram a levantar ali um monte de pessoas acusando Estevão, e as pessoas que contemplavam Estevão ouvia como um rosto, diz a Bíblia, como a face de um anjo ali, entende? Sem falar absolutamente nada. Depois ele foi apedrejado. E lembra que Estevão disse quando foi apedrejado? Atos capítulo 7, nos últimos versículos lá. Primeiro ele olhou para o céu, linda visão espiritual, viu os céus abertos e Jesus assentado à destra de Deus. Mas numa outra oportunidade as pedras continuaram, ele olhou para os céus e viu Jesus de pé. Jesus se levantou do trono para receber então o seu amado filho. E lembra que Estevão disse antes de morrer: perdoa-lhes, porque foi igual ao Senhor, eles estão sabendo o que eles estão fazendo. E ele foi apedrejado até a morte. Mas o que nos chama a nossa atenção, irmãos, que Pilatos em 3 momentos não viu nenhuma
culpa em Jesus. Vamos no Evangelho de João, capítulo 18. Capítulo 18. Vamos ler aqui alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 18, vamos ler o verso 38. Aqui Jesus estava sendo julgado, passando por uma inquirição, mas João, capítulo 18, versículo 38 diz assim. Primeiro, claro, aqui que ele perguntou para o Senhor Jesus, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Ele era o juiz. Não tinha que ser solto aqui, irmãos? Claro que sim, mas ficou ali. Capítulo 19, aí pertinho, olha o versículo 4, que diz assim também, olha. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Olha aqui o versículo 6, também. Ao verem-no os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então, querido, você se lembra que o Antigo Testamento sempre vai dizer o seguinte, aqueles animaizinhos que eram aceitos para ser sacrificados no lugar do pecador, era de 1 ano, e segundo alguns estudiosos, eruditos bíblicos, diz que um cordeiro de 1 ano corresponde a um homem de 33 anos. Que lindo é isso, irmãos. Então, e aquele cordeirinho era o substituto, mas levava o cordeirinho lá para os sacerdotes, eles examinavam, ver se não tinha nenhuma mancha por fora, então aquele cordeiro era sacrificado, aí eles pegavam aquela adaga, aquela faca, aquela de 2 gumes e abriam o cordeirinho e olhava se as suas vísceras tinham algum defeito. Se houvesse algum defeito ali, não poderia ser oferecido em sacrifício, tinha que ser um cordeiro perfeito de 1 ano. Irmãos, agora você olha para João 29, quando João viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele não tem defeito nenhum no seu exterior e nem no seu interior. Ah, irmãos, e ele era Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado e crucificou e levou a morte. E você foi incluído naquela morte. Você morreu com Cristo, teu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído e você não viesse a servir mais o pecado como escravo. Porque a única maneira de nós sermos justificados, Romanos 6,7, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Se não morreu com Cristo, não tem essa experiência, não foi justificado do pecado. Não vai ter uma ressurreição igual a dele. Porque se fomos unidos com Jesus, na semelhança da morte dele, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas ressuscitamos juntamente com Cristo. E hoje Cristo é a nossa vida. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, os 4 evangelhos, escute bem isso aqui, fala dessa obra vicária de Cristo. Agora, os 4 evangelhos também vai nos contar que 3 homens morreram crucificados naquele dia. Mas tem um detalhe aqui muito importante, que talvez os irmãos não saibam, mas que vão saber hoje. Muito interessante, irmãos. E naquele dia, nas suas epístolas, nós aprendemos que Paulo descreve para nós que havia mais um homem lá naquela cruz. Tinha Jesus, um ladrão e outro ladrão, um direito à sua esquerda, 3, mas tinha mais um homem ali na cruz, e esse homem é eu e você.
Nós morremos com Ele. Morremos com Cristo. Irmãos, que palavra maravilhosa é essa? Isso não faz de você um evangélico. Faz de você um filho de Deus em Cristo Jesus. Queridos, que maravilhoso Cristo nós temos. Irmãos, porque naquele dia eu descobri que eu também morri com Ele, que eu fui sepultado com Ele. Acabou. Mas, pela ressurreição, quando foi ressuscitado juntamente com Ele, e Deus me colocou numa posição, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Amém? Vamos orar. Pai, continue falando aos nossos corações pela tua palavra. Nos dá, Pai, espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor de uma forma plena, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Firma os nossos passos em Ti mesmo, Pai, para que não se apodere de nós iniquidade alguma, e faz frutificar a Tua bendita e gloriosa palavra, Pai, para que ela nos edifique, para que ela nos restaure, para que ela nos limpe, para que ela nos edifique e para que ela regenere aqueles que irão crer, como o Senhor orou, nele por intermédio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.